Sejam bem-vindos. Nós estamos preparados aqui para fazer a nossa 10ª aula do Sisteminha e o tema será a carvoaria artesanal. A carvoaria artesanal é um tema de bastante discussão e é interessante porque há muita desinformação a respeito desse modelo, né, de trabalho, de se fazer carvão. Então, muitas vezes as pessoas colocam como fazer carvão no Sisteminha, se o Sisteminha a gente tem ele como proteção de ambiente, né, de alimentação e tudo. É porque no Sisteminha não se perde, né, não, a gente trabalha sempre para poder fazer o aproveitamento e há sempre um balanceamento, ou seja, as coisas que são produzidas em um módulo de produção, o que seria considerado lixo ou resíduo é aproveitado numa próxima etapa. E nessa situação, o carvão também é uma forma de se obter energia mais antiga da humanidade, né? Então, os primeiros hominídeos andando e tudo, era uma forma de transportar a madeira queimada parcialmente, e ela tem um tempo de durabilidade maior, não sofre ataque, por exemplo, de insetos, como os cupins, você pode armazenar, e o carvão pode ser útil, né, tanto no Sisteminha, quer dizer, a família do Sisteminha pode também ter o direito de consumir um churrasquinho, né, fazer um churrasco da carne de suíno, ou da carne do carneiro, ou da carne do porquinho, e utilizar o carvão sem necessidade de comprar. E depois, ele se integra no módulo a partir de um determinado ponto, né? As roças, a forma de lidar com a roça pela população tradicional, sempre utilizaram o fogo, sempre utilizaram a chamada roça de toco, a agricultura itinerante. No Sisteminha se inverte, né? Nós trabalhamos com a produção das frutíferas de ciclo longo e que normalmente, depois de 2, 3 anos, anualmente, há necessidade de se fazer a poda. E dessa poda surgem vários galhos, surge material que poderia ser reaproveitado. E aí a opção melhor é o carvão artesanal. E nesse curso, nós vamos ver nessa aula sobre prática de manejo do modo base Sisteminha, nós vamos estudar a carvoaria artesanal, uma vez que o propósito desse curso é discutir sobre o manejo, desenvolvimento e aplicações das técnicas utilizadas no aumento da produção, adequadas à tecnologia social conhecida como Sisteminha. E na carvoaria artesanal, nós vamos ter um conteúdo nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a informação do cultivo tradicional, que é a famosa roça de toco, o aproveitamento da poda das frutíferas, a preparação das leiras de queima, a abertura da cova, né, a coleta do armazenamento do carvão. Essa tecnologia é muito antiga e ela foi utilizada muito na África, utilizada também pelos indígenas e pelo caboclo, né? Então, a criação os mestiços, né, de indígenas com branco sempre utilizaram a queima. Tem a famosa roça de toco, que aqui no Maranhão e no estado do Piauí ainda se encontra com bastante integração, onde nós vamos passar também um videozinho a respeito dessa roça de toco, em que uma determinada área da mata, né, de um espaço de cobertura vegetal, normalmente ele é escolhido, né, e as pessoas, então, determinam a área e fazem o roçado, depois amontoa a folha, palhada, queima, né, desse material queimado ocorre a produção de cinza, e aí é utilizado para plantio de plantas regionais, como a macaxeira, o milho, o feijão. Esse plantio ele é levado durante 2 ou 3 anos, até o esgotamento do solo, porque não há nenhuma atividade de práticas, né, por exemplo, de adubação, de calagem, então não há nada de proteção. As cinzas, né, trazem os minerais, que seriam principalmente o fósforo, o potássio, o enxofre, o magnésio e cálcio, da composição das folhas, mineraliza isso na queimada, incorpora no solo e, como resultado, eles produzem, né, com a baixa produtividade, a retirada da macaxeira, ou então da mandioca, para fazer a farinha. No caso, aí na mão do rapaz aparece a farinha de puba, que é a farinha da mandioca brava, né, que ela é colocada para uma água durante um tempo, para poder fazer uma fermentação, e depois amassada, e transforma, então, a macaxeira ou a mandioca
numa polpa, né, na farinha que é utilizada na alimentação da maioria da população rural do nosso querido Maranhão e do Piauí. E nós podemos agora, então, a partir desse hábito, né, por exemplo, se na roça de toco, na roça itinerante, a queimada realmente agride o meio ambiente, e no sisteminha a gente adota a produção do carvão, né? Bom, se nós pensarmos aqui direitinho, numa enquete que nós fizemos com aproximadamente 900 pessoas, né, de interesse no sisteminha, nós podemos ver que há várias preferências, né, na compostagem, na piscicultura, na galinha de postura, e nos vegetais também há uma preferência muito grande, chegando a mais de 80% das pessoas, e se a gente olhar o carvão vegetal, 33% das pessoas têm interesse na sua utilização. E é por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre essa forma de trabalhar. E para fazer o carvão vegetal, é um dos módulos, talvez o único módulo no sisteminha, em que nós utilizamos o conhecimento tradicional 100%. Então, 100% do que nós vamos conversar sobre o carvão, a produção do carvão vegetal, vem da experiência da família de São José Maria e Dona Deusiones, que são parceiros, né, do Sisteminha, no assentamento Cajueira, aqui em Parnaíba, no Piauí, e eles vão demonstrar para nós a formação, a fabricação tradicional do carvão vegetal, que é a mesma tecnologia utilizada na África, utilizada também pelos indígenas, e que vem de herança, né, tradicional, e caiu de frente aqui com a gente no Sisteminha. Então, a família com um sítio acima de 4, 5 anos, as árvores já cresceram, as frutíferas estão grandes, eles têm no quintal aproximadamente 27 variedades de frutíferas diferentes, então com a grande diversidade de frutas, né, que produzem a necessidade básica da família, né? Então, nós vamos lá para o sítio da Sisteminha São José para ver como que funciona a formação e a fabricação desse carvão. Então, as frutíferas, aí nós temos um pé de carambola, né, bem recheado, e as outras árvores. Durante a poda, várias partes dos galhos são recolhidos, são retirados, cortados e limpos, né, no tamanho de aproximadamente 1 metro, enleirados, e a madeira verde ainda, não é a madeira seca, é a madeira verde, recém-cortada, é que vai ser utilizado na fabricação do carvão. Então, nós vamos ver essa preparação da madeira, colher, retirar o material da poda, cortar com aproximadamente 1 metro de comprimento e enleirar a madeira verde ainda. Quando você tem um bom volume dela, então é feito a cova de queima do carvão. Essa cova, no caso da família, ela é utilizada com um comprimento de 5 metros, com a largura de 1,20 m e a profundidade de 0,5 metro. E as rampas, né, as duas rampas no final do comprimento, elas são trabalhadas com 0,30 e com 0,60 de inclinação, né, 0,60 centímetros, né, 60 centímetros de comprimento na inclinação. Então, ela começa do ponto zero, de 50 centímetros, e afasta uns 20 centímetros. Essas duas rampas são utilizadas como ponto de queima e ponto de fuga, né, fuga da fumaça. Então, se eu considerar aqui na cabeceira, né, nessa parte de baixo da fotografia, o ponto A, e lá perto da mata o ponto B, o fogo é colocado no ponto A e ele vai caminhar para o lado B, e então a saída da extrema, né, junto à mata, vai funcionar como chaminé desse processo. Então, nesse caso aí, a madeira é colocado no sentido do comprimento, duas madeiras mais grossas, né? Então, as madeiras aí de 5 centímetros, 8 centímetros de diâmetro, elas são colocadas longitudinalmente para formar uma guia e formar por baixo um vão para que o ar possa circular e promover a queima. Então, nós estamos vendo aí nas setas, do lado direito, as duas madeiras que eu falei para servir de guia, né? Então, elas são colocadas, as madeiras são colocadas por cima dela, e, logicamente, entre essa madeira e o chão vai ficar um vão. Então, a madeira não é colocada diretamente sobre o chão. Depois a madeira é toda arrumada, né? E
ela vai ocupar esses 50 centímetros do solo e vai subir 50 centímetros. Então, depois que ela passa desse ponto, né, de nivelato com o solo por 50 centímetros, aí nós temos a cobertura, né, que vai ser feita primeiro com as folhas. Então, as folhas, os galhos que foram retirados, né, durante a poda, eles vão cobrir toda a madeira para impermeabilizar. E tem um ponto importante, não pode deixar vão. Sobre essas folhas vão ser colocada a terra compactada, né, para que possa formar um bolsão. Então, o lençol, né, ou seja, a madeira colocada, é toda coberta de galho e de folhas, e por cima dela vem a terra. Então, se ficar algum vão, quando a madeira queimar embaixo, ela vai arriar. Se arriar, perdeu o carvão. Então, para evitar esse arriamento, os galhos de folha são colocados, cobre toda a margem com bastante folha, e depois, em cima das folhas, é colocado, então, a madeira, terminando a cova. No corte da foto abaixo, né, do lado esquerdo, vocês veem o local do bocal que está abaixo, que vai ser utilizado para iniciar a queima. E o outro buraco também, a outra rampa, né, do outro lado, vai servir como chaminé. Então, ele vai fechar a cova e nós vamos ver, então, essa impermeabilização, né, da utilização das folhas para poder usar a terra depois na compactação. Aqui nós vamos dar um tempinho, vou mostrar um pequeno vídeo para vocês, para verem como ele trabalha, né, fechando a leira e colocando as folhas. Então vamos lá para o vídeo e a gente retorna, tá bom? Pronto. Aqui nós podemos dar continuidade já com o material, a gente vendo o início da queima, né? Como iniciar a queima. Então, é colocado pequenos galhos secos, né? Aí nós estamos vendo a dona Delzione coletando material seco, as varinhas, um pouco de folha, gravetos, que são colocados dentro da rampa, né? E aí é ateado fogo, e esse fogo, então, começa a ser puxado pela chaminé. Então, nós estamos vendo aí o Ítalo, né? Na foto da direita, ele trabalhando o fogo que já foi colocado dentro da cova, começa a acender, e o vento, então, ele vai puxando, né, para o outro lado, o ar vai circulando, e a queima, então, vai andando aqui da esquerda para a direita, no sentido da mata. O interessante é que depois de 10 minutos, aproximadamente, do fogo já bem pegado dentro da cova, né, então esse buraco de entrada, ele é tampado. Então é colocado folha e tampado de terra, de modo a impedir a circulação de ar. Então, nesse caso, aí agora sim, aquelas duas madeiras colocadas embaixo, ela vai permitir a circulação do ar por um mesmo lado. Só que, à medida que o fogo queima, né, do ponto que o Ítalo está para a direção à mata, não havendo entrada de ar, o fogo vai apagando atrás e vai continuando aceso para frente. Então, essa queima é lenta, ela demora aproximadamente uma semana. Então, depois que o fogo pega, tampado, e ele vai queimando lentamente a madeira. Olha, à medida que ela vai queimando parcialmente, a fumaça vem da água, né, que vai sendo evaporada da matéria mais verde. Essa queima parcial vai acontecendo até que a chama saia lá na boca da fumaça. E esse período demora aproximadamente de 7 a 10 dias. Então, eles vão monitorando durante esse período, essa queima vai acontecendo lentamente, e aí a gente tem, né, seria o momento de fechamento da leira e o fogo permanece, então, aceso e queimando. Finalizados os 10 dias, né, quando o fogo aparece na outra boca, então é tampado, vem outro detalhe, aí tampa, abafa todo o fogo novamente, então ele vai apagar lá dentro, porque acaba o oxigênio, e a combustão, então, começa um outro processo, que é esfriamento da leira. Então, ela vai ser aberta depois de uns 3 ou 4 dias, quer dizer, vai aguardar uns 3, 4 dias para que a leira apague o fogo e a temperatura vai baixando. Então, o carvão lá dentro, que estava a temperatura acima de 100 graus, ela vai baixando até a temperatura ambiente. Depois de 10 dias, a cova, então, é aberta e feita a coleta do carvão. E aí eles vão retirando, né, o carvão, que vai sendo
organizado, reembalado, vai coletando as partes e vai enchendo os sacos, né, de carvão. E aí nós temos o resultado final, o carvão pronto, armazenado, ele já embalado no saco, é transportado para um pequeno galpão e a família passa a disponibilizar esse carvão como material para a sua utilização ou comercialização. O questionamento é, a partir do momento que há a queima de carvão, há também liberação de carbono, né, para a camada de ozônio, etc. E o pessoal questiona, mas o sisteminha é a favor. Porém, essa queima controlada, ela é muito menos impactante do que a roça de toco, porque na área de utilização do sisteminha, a cada ano você tem uma integração maior, o terreno passa a ser mais produtivo, o terreno ganha mais fertilizante, ele vai ficando mais fértil, então você vai intensificando a produção e com isso você reduziu, olha, em 4, 5 anos, são 4, 5 áreas mínimas, né, de pelo menos meio hectare, que deixam de ser queimados. E a queima desse carvão aqui é um reaproveitamento dos galhos de árvores que deveriam ser dispensados como lenha ou jogado fora, né, da poda necessária das frutíferas e das outras plantas grandes que tem no ambiente. Dessa forma, a gente consegue reduzir não só o desmatamento, mas aproveitar uma fonte de energia e um conhecimento popular dentro do sisteminha, que pode ser para geração de renda ou para o próprio conforto da família nos dias que ela precisar. Dessa forma, a carvoaria artesanal entra também nessa diversidade de produtos do sisteminha e de uma forma integrada e balanceada, sem prejudicar ou com um prejuízo mínimo para o meio ambiente, sem prejudicar a família nos seus afazeres, no seu dia a dia, e assim a gente consegue incorporar o conhecimento tradicional ao que há de mais moderno, né, da tecnologia, na disponibilidade de insumos e na disponibilidade de conhecimento para os pequenos produtores e principalmente para as famílias, né, que fazem parte desse grupo tão grande que é a nossa família do Sisteminha. Um abraço a todos e ficamos aqui, então, disponível para as próximas perguntas e os próximos anseios de vídeos sobre os outros módulos do Sisteminha. Um abraço a todos e até mais.